Santa Catarina, Universidade Federal promove bateção de leque antifascista. Ah, cara, pô, como é que eu vou levar vocês a sério, velho? Fala. Como é que eu vou levar vocês a sério? A gente paga tanto imposto, sabe? Pra ter uma universidade federal. E aí vocês ficam fazendo bateção de leque antifascista. Dá play, vai. Dá play. A revolução não será discreta e não é somente os leques que nós trazemos para esse momento. Nós trazemos as nossas histórias, a nossa coragem e a nossa vontade de que a UFSC continue sendo inclusiva. A UFSC não tem donos. A UFSC é de todas e todos e ela deve ser inclusiva, socialmente referenciada. Me manda isso no privado, por favor. Cada um de nós estejamos aqui. E eu falo isso como um homem gay, eu falo isso como membro dessa comunidade universitária há mais de 16 anos, como docente, como pesquisador. E a UFSC, que eu e que todas e todos nós acreditamos, ai, fascista, tem espaço para todas e para todos. A gente não vai deixar nenhum direito a menos. Nós não vamos deixar que a inclusão esteja ameaçada. Nós não podemos deixar que a permanência, principalmente daquelas e daqueles que mais precisam, corra risco. E nós bem sabemos, nós LGBTs, a vontade e o desejo de nos destruir dirigido aos nossos corpos. Esses leques abertos são leques contra o ódio. Esses leques abertos são leques contra o preconceito. Esses leques abertos, cara, eu nunca vi isso na minha vida. Você já viu sim na parada gay? Bateção de leque? Sim, é coisa da comunidade LGBT. Lembra que a gente tava na parada gay e o pessoal passava com os leques assim, tá. É coisa de LGBTQ. A gente tava na parada gay? Eu lindo, você não lembra que eu fui de vestidinho, é verdade. Você não lembra? Nossa, não, eu não lembro desse negócio de leque. Não, e o vídeo é longo, são quase 3... Tipo, vamos continuar, isso aí tá legal. E por isso a gente bate os nossos leques para que nunca o fascismo tenha espaço, que tenha espaço a inclusão, que tenha espaço, lugar para que todas e todos possam entrar, permanecer com crescimento e sair dignamente dessa universidade. Por isso, conclamo a cada um e a cada uma que a gente continue o ato antifascista em todos os espaços, porque nós não nos calaremos. A revolução. Nossa, e é interessante que esse cara, ele fala meio sem parar, mas de uma forma meio... Porque e ele vai na mesma nota, assim, ele vai assim, parece um trenzinho. Porque que coisa aí horrorosa, cara. E não há lugar para fascismo nessa universidade. E bate o leque, velho. Assim, agora assim, que bando de marmanjo, né, velho? Tem um monte de gente bem mais velha, não me parecem estudantes, né? Por quê? Pessoas velhas não podem estudar? É que não é mais a faixa etária média, né? Nem majoritária de uma universidade, né? Que são os professores, diretores? Que são essas pessoas, né? Coisa esquisita, velho. Os caras falam, não tem vírgula. O cara não tem vírgula. Ele vai pá. Vamos lá? DPU. O que é DPU? Eu não sei o que é DPU, cara. A gente vai ver. Defensoria Pública da União. Afirma que Moraes violou a Constituição em ação contra Tagliaferro. Desce aí um pouquinho, vamos ver. Vocês lembram que o Tagliaferro era o assessor do Moraes, que virou a casaca, saiu fora, ficou pistola, né? E começou a falar que ele tinha ferido a Constituição, né? A Defensoria Pública da União pediu a anulação imediata da decisão de Alexandre de Moraes, que determinou que a instituição assuma a defesa de Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do magistrado que responde uma ação penal sob a acusação de vazar conversas entre juízes do gabinete e ministros do STF. Eu não entendi. Ele quer que a DPU... Sim, o que ele fez? Ele destituiu o advogado do Tagliaferro e nomeou um defensor público. Cara, eu não sou jurista, mas qual autoridade ele tem pra fazer isso? Peraí, exatamente isso que ele não dá pra entender, velho. Tipo assim, eu contratei um advogado. Aí o cara fala, não, esse eu não quero.
Fala com a Defensoria Pública. Defensoria Pública. Tipo assim, eu não posso pagar o meu advogado? Não. Nossa, cara. Que coisas que se desse aí. Vamos ver isso daí. De acordo com a DPU, Moraes descumpriu artigos da Constituição do Código de Processo Penal que garantem o direito da Táglia se manifestar sobre a escolha de novos defensores de sua confiança antes da nomeação do órgão. É óbvio, cara. Na petição, a defensora alega que a nomeação sumária, sem autorização do acusado, não encontra amparo no texto legal. A nulidade daí decorrente é absoluta por envolver validação direta do artigo 5º da Constituição Federal, né, do Código 263, do artigo 263 do Código Penal, do artigo 265 do mesmo, né, bem como o artigo 8º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que assegura expressamente ao acusado direito de defender-se por meio de advogado de sua própria escolha. Cara, que absurdo, cara. Mano, o Alexandre de Moraes, assim, ele só falou, foda-se, eu só vou, dane-se. Eu só vou fazer o que eu quero e vamos ver o que me para. No caso concreto, etapas essenciais previstas no artigo tal não foram observadas, o acusado não foi intimado pessoalmente para constituir novo defensor, não houve qualquer tentativa de localizado para fins de comunicação processual sobre a ausência de seus patronos na audiência, não existe nos autos qualquer certidão ou documento que ateste a impossibilidade de localização do acusado para esse fim específico. O artigo ao qual o documento se refere diz que em caso de abandono de processo pelo defensor, o acusado será intimado para constituir um novo defensor assim que o quiser. Se assim o quiser, e na hipótese de não ser localizado, deverá ser nomeado defensor público. Desce um pouquinho. A norma é expressa, imperativa e não comporta interpretação que subverta a sua lógica protetiva. É óbvio. Abandono justificado. Para a defensoria, a ausência dos advogados de Táglia Ferro na audiência realizada no dia 17 de março, o motivo alegado por Moraes para destituir a defesa do ex-assessor foi justificada pelos próprios advogados que contestaram a intimação de Táglia Ferro por edital. Na petição enviada a Moraes, DPU afirma entender que no mesmo ano na Itália, o assessor tem endereço conhecido e deveria ter sido intimado de forma pessoal. Desce aí um pouquinho. Desce mais. O órgão solicitou os procedimentos legais para intimação de Táglia Ferro. Desce aí um pouquinho. Acabou. É isso. O que está acontecendo? Eu vou te falar o que está acontecendo. O Táglia Ferro, ele está fazendo como todas as pessoas em processos penais fazem, né? Quando tem culpa ou não, que é vamos enrolando. Então, ó, não tô sendo intimado para colocar meu advogado. Aí o Alexandre Moraes, bom, não consegui intimar, então vá à Defensoria Pública. E aí a DPU tá falando, não, pera lá, velho. Você tem que intimar ele formalmente. Ah, mas ele tá na Itália, tudo bem, mas ele tem endereço no Brasil. Então intime-o formalmente para, a partir da sua intimação, você contar o prazo para ele apresentar o advogado. Caso ele não apresente, aí você escolhe um da Defensoria Pública. O Alexandre de Moraes, ele só cagando pra tudo, né? Vamos lá. Vamos lá? Põe na tela. STF forma maioria para derrubar lei de Santa Catarina contra cotas, né? Vamos lá, vamos lembrar isso aqui. Santa Catarina, né, passou uma lei contra cotas raciais em universidades estaduais. Só que o STF gosta de legislar. O STF olhou o estado de Santa Catarina e falou assim, o quê? Vocês querem decidir o próprio destino de vocês? Vocês querem definir o que fazer com as universidades do seu próprio estado? Não, não, não. Eu, STF, vou mandar em você. O Supremo Tribunal Federal formou maioria nessa quinta-feira para declarar inconstitucional a lei de Santa Catarina que proibia cotas raciais em universidades estaduais e instituições que recebem verbas públicas. O placar atual de 7-0, com os ministros acompanhando o relator Gilmar Mendes, né? E ele baseou-se na premissa equivocada de que as ações afirmativas valorizam a isonomia, ignorando o próprio STF, já validou tais políticas como fundamentais para combater desigualdades históricas. Julgamento tal, Dino também criticou. Desce aí. A legislação sancionada em janeiro pelo governador, tá, desce aí. E é isso. Aí eu vou te falar uma coisa, tá? Neste caso específico, eu vou te falar que os ministros do STF não têm culpa, sabe por quê? Porque coube ao legislador em 88 dar esse superpoder para o STF. É um absurdo que uma corte constitucional, tá, ela atue de forma tão específica numa regra, né, de um estado. Isso é um problema, tá, do Brasil ter sido esse país cujas leis e a Constituição é baseado nesse super planejamento centralizado. Eu acho que os estados tinham que ter mais autonomia, cara. A administração de uma universidade estadual cabe ao estado e não à União. A administração da lei penal de um estado cabe ao estado e não à União. E a gente fica empurrando tudo isso para Brasília. Aí em Brasília, eita! Essa
porra de mouse não funciona. Aí em Brasília, você que tá, sei lá, você tá no Paraná, você quer criar uma nova regra pro teu estado, porque o teu estado necessita, você tem que convencer um cara do Acre pra falar com um cara do Tocantins, pra falar com o outro do Pará, pra falar com o outro do Mato Grosso, pra eles concordarem com a tua regra. Cara, isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo, isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Ó, olha o que é isso? Temos. Olha o que temos. Estado da Guanabara, que já existia antes. Que seria, vamos dizer, Que uma isso, Renan? autonomia, Onde ele uma tá, no cidade SBT? Santos, com um ao status vivo diferente, no sem um SBT. status de Estado. Como já existe, Fazer por um exemplo, Buenos recordzinho Aires dele. tem status de autonomia na Argentina, Xangai, Pequim, Não dá Hong problema? Kong tem status de autonomia Não, a gente só vai ver um pouquinho. na China, quer tratar o Rio de Janeiro, que ele já é visto internacionalmente como porta de entrada do Brasil para o mundo, com esse status, que o orçamento do Rio de Janeiro seja focado em tratar dos seus problemas de segurança de maneira clara, do município, né, desse município autônomo, como ele se tornaria, que ele possa focar em ser um polo de tecnologia, um polo de turismo, um polo de entretenimento, como é, por exemplo, Dubai, um espaço de negócios. Acho que o Rio tem esse potencial, infelizmente, não é atingido. A gente está vendo, inclusive, o Estado do Rio de Janeiro hoje decidindo quem vai assumir a Alerj para depois assumir o Renan governo. tá bem ou seja, mais bonito. nunca termina De no repente, governo. eu É um dos lugares, comi infelizmente, mais corruptos Hã? do Brasil. De repente, eu comi E sobre a escovinha viabilidade disso? Ele o Se quê? eu Ele saí penteou com a minha um partido escovinha político hoje. que foi realmente montado agora, em novembro, aparecido com 1% nas pesquisas. Algumas pesquisas já me dão com 5%, 6%, outras até 7%, variando de instituto para instituto. Se eu chegar até o final das eleições com 50% mais um dos votos, significa que eu movi a sociedade brasileira ao redor dessas propostas. E se eu conseguir fazer isso, não só o meu partido vai ter uma base, mas outros políticos eleitos por outros partidos também vão ser eleitos com uma plataforma similar. E aí é uma questão minha de ter a habilidade de saber montar uma composição majoritária na Câmara e no Senado. Pré-candidato, agora a Vitória Bel, nossa analista em Brasília, também tem perguntas para o senhor. Bom, vamos assistir o Renan lá, tá? Pô, eu queria ver a pergunta dela. Você quer ver? Deixa eu ver. Pré-candidato, como o senhor mesmo disse, vocês estão tentando também fazer o partido crescer, até para tentar não entrar na cláusula de barreira. O senhor acredita que com a candidatura do senhor será possível um crescimento de quanto do partido? Quantos deputados, por exemplo, vocês conseguiriam eleger já nessas eleições de outubro? Obrigado pela pergunta novamente. Eu não faço muito essa conta, a gente também não montou, porque se eu ficasse preso nessa conta, eu estaria fazendo o que todos os partidos fazem. O que é? Os partidos entregam seus diretórios estaduais para algum político do centro que tem dinheiro, ele fica com o diretório, ele fica com o diretório autônomo, faz os negócios que ele quer ali e em troca ele nos dá um deputado federal para ajudar a passar a causa de barreira. A gente não vai fazer isso, a gente não vai negociar nossos diretórios e o nosso plano é eleger pessoas dentro da nossa plataforma. A gente tem um livro, chama Livro Amarelo, que é um conjunto de propostas que nós temos para resolver os problemas do Brasil, que é 10 juntos surge. Muito É bom. bom demais. Gente, vamos para o próximo? Muito orgulho de fazer parte Depois disso. você entra lá, dá um like, dá um comentário, tá? É importante. Eu joguei o link aí no chat para vocês, então façam essa gentileza. Vamos lá? Próximo. Peraí, deixa eu ver se eu ponho esse aqui agora ou não. Homem é bom. Vai. Peraí, antes, vamos falar disso aqui. Estados Unidos manda aviso para o Brasil sobre a ofensiva que fará contra a CV e PCC. Os governos dos Estados Unidos enviam um recado ao presidente do Banco Central do Brasil sobre a ofensiva que pretende fazer contra as facções. Que isso é uma coisa humilhante, né, cara? Né? A gente precisa do Trump para vir aqui mostrar como é que a gente vai lidar com o PCC e Comando Vermelho. Que coisa humilhante, cara. Que coisa humilhante, velho. Desce aí. Desce aí. Vamos lá. Avisaram que Washington caminha para classificar CV e PCC como organizações terroristas a respeito da resistência da administração do Lula. O Departamento de Estado argumenta que esses grupos movimentam grandes quantias por meio de lavagem de dinheiro e que o aumento do rigor por meio da nova classificação facilitará a asfixia financeira. Muito bom, cara. Muito bom. Desce aí um pouquinho. O México, por exemplo, não recebeu tal comunicado antes da Casa Branca classificar 6 grandes cartéis como terroristas. Não é mesmo? Vamos lá. Isso é considerado uma deferência ao Brasil, olha que legal. A provável classificação de CV e PCC como organizações terroristas estrangeiras representa a mudança de paradigma política externa dos Estados Unidos para a América Latina. O status do terrorismo aciona o braço financeiro do Departamento do Tesouro com mais rigor. Desce aí, acabou? Acabou. Bom, o lance é o seguinte, cara. Eu acho que a gente está sendo humilhado, né? Uma vez que a gente não consegue lidar com esse problema. Isso permite o congelamento imediato de ativos em solo americano e proíbe qualquer entidade ou indivíduo sob jurisdição dos Estados Unidos de fornecer suporte material que cria barreira para a utilização do sistema bancário global por essas facções. Por que Lula resiste à medida? Vamos ver o que o Lula fala.
A sua movimentação com o governo brasileiro em posição diplomática delicada. Enquanto o Palácio do Planalto e o Ministério da Justiça e da Segurança Pública tradicionalmente defendem que o enfrentamento ao crime organizado deve ser tratado sobre a ótica da cooperação policial, a abordagem de Washington eleva a questão ao nível de ameaça à segurança nacional. A existência do governo Lula consiste na preocupação que tal classificação possa abrir precedentes para intervenções externas ou sanções indiretas que afetem a soberania nacional, a economia doméstica e o setor turismo. Tá com medo do que, Lula? Você tá com medo que alguma conta bancária ligada ao PCC atrapalhe teu governo? Né? Que coisa ridícula, cara. Agora sim, é triste demais, né, cara? A gente precisa que o americano venha aqui e falar, olha, vou sancionar a conta da tua facção, hein, cara. Puta coisa humilhante, cara. Puta coisa nojenta, cara. Sabe, quando é que a gente vai aprender a lidar com esses problemas, hein? Igual gente grande. Quando? Fala pra mim, hein? Pelo amor de Deus, velho. Vamos lá.